audiência do Litoral na Rede, sejam todos bem-vindos ao podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Empresários. Hoje, num cenário diferente, não poderia ser de outra forma, de outra maneira, a não ser ter convidados especiais que participam do Melhores do Ano conosco há muitos anos, com uma participação especialíssima na noite de hoje, que eu já vou apresentar para vocês, aqui no estúdio da SA, na 33ª Festa Nacional do Peixe, em Tramandaí. Esse podcast que reúne as melhores empresas, os melhores empresários, para debater o desenvolvimento sustentável do nosso litoral. Obviamente, tinha que estar na maior festa gastronômica do nosso estado. Hoje, uma surpresa para você que está em casa nos assistindo. Quem vai dividir a apresentação desse programa comigo é ele, meu parceiro, idealizador desse projeto, idealizador do Melhores do Ano, Tiziano Kessler, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Litoral na Rede, ao nosso podcast, hoje como apresentador, como âncora, e nós aqui recepcionando dois grandes parceiros, duas grandes instituições do nosso litoral, que são parceiras da Comunica, do Litoral na Rede, e que estão conosco no Melhores do Ano. Hoje aqui conosco, então, para você que está em casa, vamos bater um papo muito agradável, muito inteligente e com muita contribuição para o nosso litoral, com ela, nossa parceira de sempre, Elisa Guedes, do Sesc de Tramandaí, que participa do Melhores do Ano desde o início, né, Elisa? Sim, desde a primeira edição. Desde a primeira edição, seja muito bem-vindo. E ele também, que está representando o Senac, representando então a Cássia também, que é a nossa parceira, e todos os colaboradores dessa instituição. Iris Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, estamos aí à disposição. Tiziano, ó, conta pra nós. Tô trocando de lado, né? Isso é o mais gostoso. Eu tava do outro lado assistindo o podcast nas noites de segunda-feira e agora eu tô aqui com a Fernanda do podcast. Quero em outras oportunidades também estar. Eu fico muito feliz de estar aqui com a Elisa, que é uma grande parceira nossa, é uma grande parceira da região, da cidade, com o Iris, né, representando o Senac, que são instituições, e a gente sabe bem, e é por isso o convite para vocês, que são indutoras do crescimento dessa região, do ponto de vista de qualificação profissional, são indutoras do ponto de vista de trazer turismo, de trazer eventos, de trazer show. Aqui na Festa do Peixe, por exemplo, a gente tem uma parceria muito legal com o Senac. No final de semana, eu estava com a Elisa lá, com brinquedos infláveis, né? Então, isso é muito legal. Então, eu fico feliz de estar agora desse lado aqui e com esses parceiros tão importantes que nós temos no Melhores do Ano e no Litoral na Rede. Estava ansiosa, hein, gente? Estava ansiosa por esse momento. Vou confessar para você que está em casa. Ter o Tiziano aqui só engrandece o nosso programa. Para você que está em casa, vai ser uma noite muito agradável. Porque, sim, são duas instituições parceiras que fazem toda a diferença para o desenvolvimento da nossa região. Porque o Sesc e o Senac, eles têm um trabalho de quantos anos nós estávamos conversando antes aqui nos bastidores. O Sesc em Tramandaí, 16 anos, né, Elis? 15 anos fizemos em março, eu estou há 16 no sistema, e dia 5 de março o Tiziano esteve conosco, inclusive, cobrindo a nossa festa de 15 anos. Sim. Comemoramos 15 anos aqui na cidade, muito feliz de tudo que a gente pode trazer para a comunidade através dos nossos serviços, né, Iris? É verdade. E o Senac 21, né, Iris? 21 anos fez agora em julho, iniciozinho de julho, 21 anos entre o nosso antigo Senac de Madeira, a gente chamava na Avenida Fernandes Bastos, até o nosso Senac atual, de 12 anos naquela... Eu estava lá na inauguração há 21 anos atrás, eu acompanhei a inauguração do Senac. E depois viemos para... Essa história muito legal. A Rubem Berta ali, há 12 anos já ali também naquela estrutura de 6 Eu nem andares. era do sistema ainda, mas estava lá Já estava lá, de penetra. De penetra. Eu fui aluno do Senac. Tu foi aluno eu do fui aluno Senac. do técnico em informática. Me formei no Senac aqui em Tramandaí? Na Fernandes Bastos. Depois segui minha carreira profissional e não imaginaria que voltaria para o sistema, né? E eu me recordo, há 20 anos atrás, como foi para a cidade receber o Senac. Foi uma coisa grandiosa, assim, porque o litoral carecia, e quando vai ter um Senac em Tramandaí, e a gente vai ofertar muitos cursos profissionalizantes, foi, assim, uma grande conquista para a nossa região. E hoje, então, um sistema muito consolidado, que vocês não atuam só dentro de cursos profissionalizantes, vocês também desempenham um papel social muito grande
dentro dessas instituições, né? E eu gostaria que vocês começassem falando para a nossa audiência o que é o SESC, o que é o SENAC, porque nós que trabalhamos, que os empresários que atuam com vocês têm esse conhecimento, mas tem gente que está em casa... Mas o que é o SESC? É só academia? É só hotel que a gente tem de graça, né? Pagando ali uma anuidade? O SENAC é só enfermagem e curso de inglês? Então, a gente está aqui hoje para desmistificar para a nossa audiência que seria só isso. O que é o SESC, Elisa? Muita gente pergunta assim, para mim? Eu posso usar, né? Essa acho que é a maior dúvida, né? Se as pessoas podem usar. Então, agora a gente está completando 80 anos de Sistema Fê-Comércio esse ano. 80 anos, Sistema Fê-Comércio, SESC e SENAC vieram um pouco antes. E, na verdade, eles foram criados por empresários, né, lá mais de 80 anos atrás, para que a gente pudesse levar, então, bem-estar, saúde, educação para os comerciários, para aqueles colaboradores do comércio de bens, serviços e turismo, aquilo que o governo, que o Estado muitas vezes não estava alcançando, né, lá após a Segunda Guerra Mundial, né, aquela necessidade dessa entrega, então empresários se uniram para criar esses dois braços operacionais, como a gente chama, da Fê-Comércio, né, da Federação do Comércio. Então, a nível Brasil, cada estado tem a sua federação e o seu SESC e SENAC, são administrações regionais distintas, mas todos nós fazemos parte da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, né, desse grande encontro de federações a nível Brasil. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos SESC com 54 unidades operacionais, o SENAC com 50 unidades, mas nós chegamos nos 497 municípios do estado, porque cada unidade, cada escola tem a sua abrangência, como a gente fala, né? Então, aqui, por exemplo, o SESC Tramandaí, nós temos 8 municípios de abrangência. Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá, Capão, Maquiné e Osório. Então, todos esses municípios são atendidos pela nossa unidade aqui de Tramandaí. E aqui na nossa unidade a gente tem academia de musculação, de ginástica, com estúdio de pilates. Temos o turismo, muita gente não sabe, mas nós somos uma agência de turismo. A gente vende pacotes turísticos para todo o Brasil. E criam pacotes turísticos, sim, né? Exclusivos para o litoral. Formatamos pacotes turísticos. A gente tem pacotes para a América Latina, temos cruzeiros e estamos começando com a Europa também. Olha, e as pessoas não sabem. Então é importante a gente estar sempre falando, sempre lembrando, né, de tudo que o SESC oferece. E o melhor disso tudo, que a gente... pode parcelar em 24 vezes, com preços acessíveis, porque, como eu disse, foi criado para o comerciário, mas é para todo mundo. Então, qualquer pessoa que for até o SESC vai fazer a sua credencial, que é gratuita, não tem anuidade, não tem mensalidade para ter a credencial. E aí, claro, vai escolher o serviço que vai usufruir, alguns serviços gratuitamente, outros são pagos, mas de forma acessível, né? Porque como nós temos essa contribuição dos empresários, que a gente chama de compulsória, uma contribuição compulsória que retorna para o SESC e para o SENAC, a gente consegue devolver para a população com preços mais acessíveis e muita qualidade. Então, só voltando para os nossos serviços ali, né? Então, a gente tem academia, a gente tem turismo, nós temos um consultório odontológico também, sim, clínica odontológica, temos os serviços que a gente realiza fora da unidade, cultura, esporte, educação. Vou ajudar. Isso, temos a educação infantil, o Sesquinho, a nossa escola que atende em turno integral 60 crianças, 80% dessas crianças, elas estão com bolsa gratuitas na nossa escola, onde a gente oferece material escolar, uniforme, alimentação balanceada com nutricionista, café da manhã, almoço, café da tarde, tudo isso ofertado para essas crianças da nossa escola. Temos a EJA, que é também, a gente tem Polo Tramandaí, Polo Osório, com educação de jovens e adultos, também totalmente gratuito. A gente tem no SESC um programa que a gente chama de PCG, que é o Programa de Compromisso à Gratuidade. No SENAC, depois o Iris vai falar do PSG também, que é o nosso compromisso de devolução para a comunidade de serviços gratuitos, né? Então, o Sesquinho é PSG, eu confundindo com o SENAC, né? O Sesquinho é PSG, a EJA é PSG, a gente tem formação esportiva também, que é um programa de esportes para as crianças, também é PCG gratuito,
que a gente faz em parceria com o município de Tramandaí, porque a gente usa o ginásio lá de Nova Tramandaí. Então, a gente tem em torno de 80 crianças fazendo iniciação esportiva para futsal, dentro do programa de formação esportiva. Temos a maturidade ativa, que é o nosso trabalho. São maravilhosos. Com grupos acima de 50 anos. A gente tem grupo em Tramandaí, temos um grupo em Osório e o grupo em parceria com a Prefeitura de Capão da Canoa. São mais de 800 idosos nesses 3 grupos. Então, é um programa que eu sou muito apaixonada. Inclusive, dia 21, agora a gente está completando 15 anos do grupo de Tramandaí, já estão convidados, todos convidados a comemorar conosco os 15 anos da maturidade ativa. Tiziano, me ajuda aqui mais. Eu acho que eu falei basicamente de todos os serviços, né? Eu vou dizer que eu tenho um carinho por várias coisas do Sesc que a gente já acompanhou, e estive lá com a Elisa, o Sesquinho. A escola é linda. Referência, né? O Sesquinho é bonita, tu vê que tem uma energia. E tem uma coisa que eu acho muito legal, e eu conversava com a Elisa e com a Cassiane sobre isso, que é a vontade das pessoas que estão dentro dessas instituições, dessas empresas, o Sesc, Senac, do Sistema S, de dizerem: eu faço parte, o orgulho que elas têm de fazer parte. Aqui mesmo, na Festa do Peixe, a gente tem muitas ações em parceria com o Sesc e com o Senac, e vem docente junto com os alunos. E aí eu estava, por exemplo, Iris, com uma turma ali da enfermagem, junto com uma docente da enfermagem, e ela dizia: nós temos o melhor laboratório do litoral. E é verdade. E os alunos diziam assim: que bom que eu estou aprendendo no Senac, o meu técnico em enfermagem, entendeu? Então, isso é muito legal, porque tu vê que não é algo que é falado da boca para fora, porque as pessoas que fazem parte dessas questões, elas acabam, do Sesc e do Senac, elas acabam dizendo: tu vê que vocês têm orgulho disso. E para passar pro Iris antes, Fernanda, eu queria falar da maturidade ativa, porque eu adoro a turma. Eu te falei naquele dia do programa, né, que eu tô só por fazer 50 anos para cantar no coral. Não. Eles estão lá na escola, viu? Eles estão lá na escola, porque o Sesc não tá em obras. Né? Sim. Eles estão lá na escola, é um agito naquela escola. Fora do normal. Eles são maravilhosos. Maravilhosos, são incríveis. Quem não acompanha, a gente segue lá nas redes sociais, acompanha o grupo da maturidade ativa do Sesc, eles são incríveis, né? A gente, cara, teve uma coisa impressionante. Aqui na Lagoa do Armazém, Centro Municipal de Eventos de Tramandaí, ano passado teve uma ação de educação ambiental que o Sesc promoveu, que o Senac também estava junto. E eles estavam aqui andando de caiaque, recolhendo pneu e lixo do fundo, entendeu? Certo. Aí eu entrevistei uma senhora que ela tem quase 80 anos. A gente não diz, porque os 80 de hoje não são mais os 80 de 20, 30 anos, né? As pessoas têm uma disposição absurda, né? E ela estava, inclusive, uma dessas senhoras, eu acho que não essa mais velha, mais experiente, digamos assim, tava no coral cantando no programa que a gente fez ao vivo aqui na Festa do Peixe, e ela tava lá bem faceira, e eu olhei pra ela e disse: eu te conheço, eu também te conheço. Então foi muito legal. Fala um pouquinho do Senac pra gente. Vamos lá. A Lisa já trouxe todo um dado histórico, né? Então trouxe toda a Segunda Guerra Mundial para frente, como foi criada, mas antes, Tiziano, sobre essa questão do pertencimento que as pessoas têm, nós que trabalhamos lá e os alunos, é uma parte muito importante, é cultural da empresa, tá? A cultura disseminada dentro da empresa, uma bem formatada dentro do planejamento estratégico, traz elementos muito fortes. Então a gente acaba passando isso para o aluno, o docente acaba passando isso para o aluno, da mesma forma os instrutores para os alunos da academia, por exemplo, que faz eu fui aluno do Sesc 1 ano de academia, e é um ambiente muito familiar, é uma coisa muito agradável de estar lá dentro. Nossos alunos a mesma coisa, eles entram no Senac com uma expectativa, porque eles têm uma determinada experiência com a região dentro do determinado nível de ensino. Aí eles entram dentro daquela estrutura, que é uma estrutura, diga-se de passagem, que supera no limite da qualidade das pessoas, e acabam se surpreendendo positivamente. Quando eles vão para campo de estágio, então, nossa, são alunos, e o nosso corpo docente também é muito forte, é muito qualificado para isso. Não, e isso eu acho muito legal, e é importante falar do PSG, né, que é o programa de gratuidade do Sim. Senac, que tem tido, desde o ano passado, um número expressivo de vagas em cursos de beleza, em cursos da área da saúde, técnico de enfermagem, e a tendência é que a gente tenha uma manutenção de novas vagas, Iris, aí até para potencializar a qualificação profissional na nossa região. O que acontece? O Senac, né, agora voltando um pouquinho, ele tem 2 esferas, né? Tem a esfera comercial e a esfera gratuita, que é o PSG, que é o Programa Senac Gratuidade. A esfera comercial, ela tange ali, são os cursos que, inclusive,
uma das maiores forças é o idiomas. Então, assim, nós temos idiomas. De manhã, aquela escola é cheia de criança, coisa mais linda de ver aquela escola, aquelas crianças correndo pra lá e pra cá. Inclusive, nossos filhos estão lá. Inclusive, eles são alunos e fazendo só um parênteses, o ano passado, no Melhores do Ano, foi o destaque do Senac, foi para a escola de idiomas. Exatamente. É referência no litoral, não tem uma outra escola. Aí já faz uma venda casada, porque compra o pacote internacional lá no SESC, na agência de turismo. E vai exercer um curso específico para viagem no Senac, que tem também, né? No inglês. Vai. Eu me formei ano passado, com muito orgulho, no inglês do Senac. Eu tava lá na formatura, inclusive. Tem. Adultos, assim. Sim, para todas as idades. Inclusive agora tem começar a conversação, né? Nós estamos chegando lá. Sênior, 50 a mais, tem um sênior. Não, eu sou formada em inglês pela Ubra, em Canoas, me formei em inglês, mas tenho que voltar porque a gente não exercita. Acabei ferrujando. Que eu acabei de comentar, eu vou começar a conversação agora esse semestre, porque a gente precisa manter, ainda mais depois, eu que comecei a estudar depois de velha, né? Eu não fiz inglês. Se tu não praticar, esquece, né? Eu adolescente, comecei nova e a falta da prática, assim, ó, sei ler, consigo ler tranquilamente, mas não consigo mais Exatamente. nada. Às vezes o Heitor, que tá lá no Senac, chega em casa, mãe, me ajuda. Não ajuda. Não. Eu é a mesma coisa, a leitura pra mim é tranquilo, eu consigo compreender, mas a fala é uma dificuldade, então eu vou pra conversação pra praticar. Enfim, aí, né, temos o nosso idiomas bem estruturado na escola, todos os anos a gente tem turmas lotadas, desde 6 anos até os seus 60, 70, 80. E, claro, entrando na parte do Senac, do seu viés, a parte profissional, de formação profissional. Nós temos ali qualificação profissional dentro da área da beleza. Antigamente nós tínhamos dentro da área da gastronomia, aí nos substituímos pela enfermagem. Então nós temos na área da saúde, na área da beleza, na área do comércio, na área da gestão. TI. E TI também. Desculpa, esqueci do TI. A minha memória é boa. Esse ano é super apropriado. Então, certo. Eu ajudo. Então, qual é a ideia? É pegar pessoas, né, fazê-las adquirir conhecimento e devolver para o mercado. Pessoas que precisam do conhecimento e entregar para o mercado. Pessoas capacitadas para que possam atuar dentro da sua área de ensino, da sua área de formação. Aí, dentro da esfera PSG, que é o Programa Senac Gratuidade, também temos as áreas da beleza, com manicure, barbeiro e cabeleireiro. E o que é nosso é muito forte na escola é o programa Jovem Aprendiz, que trata o quê? É aquele programa que a gente chama de aprendizagem comercial, mas é o Jovem Aprendiz. Quando os alunos eles vão para a empresa, e ali a partir dos 14 anos, se eu não me engano, eles fazem o processo do Jovem Aprendiz para que comecem a trabalhar nessas empresas no turno inverso à escola, para que possam, enfim, ter a sua remuneração, a aprender sobre o mundo do trabalho. E aí o Senac abraça isso e fala assim, ó, vai passar 3 dias na empresa, 2 dias aqui, e aqui nós vamos te ensinar sobre o mundo do trabalho. Ou seja, ocorre uma transformação na cabeça do jovem, porque ele sai de um patamar de estudos, entra no mercado de trabalho, mas ele vai entrar meio cru. Como a gente entrou provavelmente no mercado de trabalho não sabendo muita coisa. Mas isso me parece uma das coisas mais importantes, porque a gente precisa de mão de obra qualificada. Né? E isso é um desafio que se tem em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, e talvez mais potencializado do ponto de vista litoral norte. E aí ter essa estrutura de Senac, né, com referência para auxiliar as empresas a colocarem esses jovens no mercado de trabalho já de uma forma qualificada, parece um grande diferencial, porque a gente vê principalmente, e agora não é só verão, a gente tem esse problema de redução de emprego agora na baixa temporada, mas no verão é um desespero das empresas. A gente que tem o portal, a quantidade de gente que nos manda repetidamente pedidos de seleções. Sim. E às vezes não tem gente para trabalhar, ou não tem gente que tenha a qualificação para trabalhar. Então, me parece que o papel do Senac, desde essa base, né, dessa gurizadinha, é fundamental, né? É formar essas pessoas e devolvê-las para o mercado de trabalho, porque, assim, se a gente pegar algum dado histórico, no último censo, de Tramandaí cresceu 30%. Sim. Então, uma cidade que hoje tem 54 mil habitantes, referente ao último censo, Sim. né? Formal, né? Formal. Informalmente, nós estamos aí falando em 70 mil habitantes. Isso, aí nós temos a população flutuante no verão e etc. O que acontece? Na alta temporada, que também agora Tramandaí não vive mais só da alta temporada, então ela já ocorreu essa transformação, né?
mas existe essa demanda latente de mão de obra qualificada. E as prefeituras municipais, inclusive, nos procuram para que a gente oferte o nosso conhecimento, os cursos necessários para fazer essa qualificação. Então, nós temos essa parte comercial, essa parte PSG e também uma parte comercial voltada ao PJ, as pessoas jurídicas. Entram prefeituras, entram empresas parceiras, enfim, que a gente qualifica a mão de obra para entregar para o mercado, para que possivelmente essa pessoa, numa possível seleção, vá conseguir se localizar no mercado de trabalho, não vai precisar mais trabalhar de modo informal, que é o que a gente sabe que acontece, né? Então, o trabalho informal, ele traz muito benefício, mas tem muito malefício. Então, colocar essa pessoa formalmente no mercado de trabalho dentro das leis brasileiras é uma instrução que a gente vai entregar pro mercado de trabalho a uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem competência para estar lá. Esse é um dos grandes motivos do Senac existir, né? A Cassiane me falou, e eu acho que é verídico, né? A diretora Cassiane Liberalesso, e a Elisa acompanha também, que tem alguns cursos do Senac, por exemplo, de TI, e eu acredito que a maioria deles, que os alunos estão concluindo seus cursos e as empresas já estão esperando por aqueles profissionais, para ver o nível da importância de a gente ter esse processo de qualificação, né? Da carência que as empresas acabam tendo de mão de obra qualificada. Tem um dado na nossa primeira turma do técnico em enfermagem. Fizemos toda uma movimentação na escola, na estrutura, para conseguir implementar esse curso. Formamos a primeira turma, 2 anos e meio de curso, formamos a primeira turma. Aí, nossa coordenadora Daniela, inclusive, ela tem conhecimento desse fato. Toda a turma, ou quase toda a turma que foi formada, ela já está trabalhando no hospital. Ou seja, eles começaram estagiando nos hospitais. Aí tem as coordenações dos hospitais e as gerências que já ficam de olho nos melhores alunos que estão desempenhando um papel fundamental. O aluno está se formando, ele já vem para cá. Então, nós não temos, na primeira turma, nós temos todos os alunos, ou quase todos, já localizados dentro do mercado de trabalho, trabalhando na sua área de atuação. Ou seja, para nós é uma grande vitória. Porque passamos 2 anos e meio instruindo o aluno, aplicando as regras e colocando ele no laboratório, nos campos de estágio, fazendo milhares de coisas para que esse aluno se sentisse bem, se sentisse capacitado, e hoje ele está lá cuidando de coisa mais preciosa que as pessoas têm, que é a vida. Mas os hospitais, as clínicas médicas, certamente quando recebem ali que o currículo e o diploma é do Senac, eles já têm um outro olhar na contratação. Tem a diferença porque eles sabem como o Senac é exigente, os profissionais que lá atuam, toda uma credibilidade da instituição que tem, né, da FEComércio. Então, realmente, quando a pessoa busca o Senac para se qualificar, já sabe que vai ter um emprego, é quase 100% de certeza que vai sair dali empregado, né? E é gratificante, eu imagino que deve ser muito gratificante para você, porque é aquilo que iniciamos o programa falando, esse sentimento de pertencimento, né? Eu estou pertencendo a uma instituição, estou estudando em instituições ou frequentando instituições que são sérias, que têm credibilidade, que são referência no mercado e que contribuem para o desenvolvimento da região. E voltando ao Jovem Aprendiz agora, para os nossos ouvintes ali, para os empresários, né? Porque é um podcast para empresários, para as empresas, para os colaboradores das empresas. Claro que a gente tem um grande público que também nos assiste. Nosso agradecimento, né? Dizendo que semana a semana a gente vem crescendo, nosso podcast aí está sendo muito reconhecido, então nosso agradecimento. Mas porque vocês fazem dele um sucesso, né? A gente sempre tenta trazer os melhores profissionais. Eu brinco e tá como eu falo. Antes da gente iniciar aqui, eu conversava com a Elisa e com o Iris que a Fernanda recebe as pessoas e eu tô junto, assim como se fosse na sala da casa dela, num grande bate-papo. E isso é muito gostoso, a gente tá falando de assuntos importantes com uma leveza gigante aqui, isso é muito legal. Mas eu tenho dúvidas, Fernanda, jornalista, o Tiziano não tem, porque está diretamente aí fazendo sempre matérias com o Sesc e Senac, mas o Fernando tem várias dúvidas, tá? Que acredito que os empresários que estão em casa, que a gente representa aqui, também tenham. Jovem aprendiz. Como é que eu tenho uma empresa e quero empregar esse jovem aprendiz? Como é que funciona esse processo? Como é que eu chego lá? Semestralmente ou trimestralmente. O Senac, dentro do Senac PSG, ou se colocando no Google ali, Programa Jovem Aprendiz Senac, vai ter um espaço chamado edital para a empresa. A empresa, ela entra nesse edital, ela lê o edital. E cumprindo ali os requisitos, ela pode ofertar vagas dentro da empresa para que seja contratado o jovem aprendiz. Ou seja, a empresa precisa ler esse edital, estar ciente e estar de acordo, né? Porque tem toda uma parte legislatória por trás, porque
Uma empresa muito grande, ela tem toda a parte de legislação que tem que cumprir. A empresa, tendo esses requisitos, ela pode fazer inscrição e ofertar vagas dentro da própria empresa para que seja contratado o jovem aprendiz. Eu ia dizer, pela lei existe uma cota, né? Dependendo da quantidade de colaboradores que tu tens na tua empresa, tu tem cota de jovem aprendiz. Então, é importante os empresários estarem sempre atentos a essa cota, né? Para que não descumpram a legislação, né? Eu não tenho conhecimento do número exato, mas a partir de determinada quantidade de colaboradores é obrigatório. É obrigatório. Isso. Então, assim, antes é opcional, depois acaba de forma obrigatória. A cada X número de colaboradores é obrigatório mais um. Isso. Ótimo. E essa remuneração do jovem aprendiz, vocês sabem como é que funciona? Tem meio turno, porque ele está estudando, obviamente. O jovem aprendiz, ele trabalha meio turno, né? No caso, ele vai estar no turno oposto ao seu turno escolar dentro da empresa, ou ele vai estar no Senac, tá? No início, ele vai ficar um tempo só no Senac. Tem toda uma parte de aprendizado, uma parte de familiarização do aluno, tá? Para que ele não vá para a empresa assim, sem saber nada, como a gente foi, por exemplo, nessa época. Mas a remuneração dele, como é metade do horário de trabalho, é metade do salário mínimo que é entregue para o aluno. Claro, tem empresas que dão alguns benefícios a mais, enfim, mas a remuneração é baseada nisso. E aí muitos alunos utilizam o valor para si próprios, né? Ou para ajudar em casa, o que causa mais desenvolvimento na sua residência, no seu âmbito familiar, que é muito importante. Com certeza. Não, e assim, a gente foi para o mercado de trabalho na nossa época, pelo menos eu, entregando panfleto para as empresas dos meus parentes, gente, pelo amor de Deus, né? Entregava panfleto na sinaleira e nós adorávamos porque já ganhava um dinheirinho ali para fazer, principalmente no verão, assim. A minha mãe dizia, vocês querem fazer as coisas, vocês têm que trabalhar, então se virem. Só que sem qualificação nenhuma, né? Assim, a gente foi jogado no mercado de trabalho. Então imagina hoje. Essa base é tão legal, né? Essa base, assim, e esse sentimento, essa responsabilidade, desse desenvolvimento das famílias também, porque é muito importante isso, é uma renda que complementa e ajuda, contribui muito para o desenvolvimento das famílias, então a gente sabe o quão necessário é esse programa hoje para o nosso litoral. E eu acho que essa referência é fundamental, assim, e cultural, né? Tu ter essa referência de começar a trabalhar, de pegar gosto por trabalho, né? De ter essa vontade de trabalhar, e eu acho que tu ter essa base também te ajuda. Posso dar uma virada gigante nesse programa? Por favor, vamos mudar do jovem. É isso que tu estás aqui. Eu posso dar uma virada gigante nesse programa? Eu quero falar de uma coisa que é muito importante, que Sesc e Senac fazem, mas eu quero focar com a Elisa nisso. Cara, o Sesc agora esse ano montou estrutura de atendimento de saúde odontológico em Balneário Pinhal, ajudando o município que vinha com algumas dificuldades de atendiment. Chegou uma carreta do Sesc. Tá lá. Não sei se tu sabia, Fernanda, mas isso é muito legal. E isso transforma a vida das pessoas, né? E transforma também a cidade, porque tu dá um fôlego para aquele município que está com uma dificuldade de atendimento de saúde. E isso acaba tendo impacto em tudo, acaba tendo impacto em negócios e tudo mais. Como é que se constrói esse tipo de parceria, Elisa, né? As prefeituras procuram vocês, tem essas parcerias também com empresas que fazem parte do setor de comércio e serviços. Eu queria entender um pouquinho como é que chega a isso. Além das 54 unidades fixas que nós temos, a gente tem as unidades móveis, né? Então, nós temos unidades móveis da saúde, que inclusive esteve em Balneário Pinhal também, desde o final de março até poucos dias. Nós estivemos com a USP, que é a Unidade Sesc de Saúde Preventiva, onde nós realizamos exames oftalmológicos, ecografias de todos os tipos, mamografias. Foram vários exames gratuitos para a comunidade. Claro que é uma parceria com a Prefeitura Municipal. O Furini, assim que se elegeu no final do ano passado, já nos procurou, porque conhece o trabalho do Sesc, desde a época do pai dele, né? Que foi grande parceiro do Sesc. Então, nos procuraram, vieram até ao Sesc, fizemos uma reunião e já pensando um planejamento para o município. Então, é dessa forma que a gente trabalha com as prefeituras. Nós temos aqui parceria com todas as 8 prefeituras que eu citei anteriormente. E, claro, cada prefeitura com a sua necessidade, né, Tiziano? Como tu disse, cada prefeitura tem a sua realidade e a sua necessidade. Como a gente trabalha no âmbito de vários, né, são um leque de atividades que o Sesc pode oferecer,
Então, o Balneário Pinhal nos procurou com esse objetivo, né? Eram 2 principais serviços que eles queriam a parceria do SESC. Era a saúde e os projetos de verão. Então, claro, nós começamos, né, o ano de 2025 com Estação Verão em Balneário Pinhal, retornando com Estação Verão, porque desde a pandemia a gente não tinha o Estação Verão lá. Então, retornamos esse ano, foi muito bacana, o retorno da comunidade, as pessoas que estavam acostumadas. Estação Verão é um projeto que já tem 21 anos, então tem pessoas que nos acompanham há muitos anos e lá em Pinhal não era diferente. Então, no verão, nós estivemos com o projeto do Estação Verão, tivemos etapas do Circuito Verão Sesc de Esportes, também lá em parceria com a Prefeitura. E aí, no final de março, a gente trouxe a USP, a nossa unidade de Sesc de Saúde Preventiva. E aí, com um grande sucesso, que foi a USP, a Prefeitura nos pediu, a gente quer o odonto também. E aí, claro, né, nós temos 6 carretas odontológicas, mais as unidades de saúde preventiva. Isso no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Elas circulam, são projetos itinerantes que circulam pelos municípios. E, claro, existe um planejamento, existe uma programação, porque elas atendem em torno de 7 municípios por ano. São 497, né, como eu disse. Então, se não houver um planejamento, a gente não consegue trazer assim, né? Mas a gente teve sorte que um município que ia receber desistiu, e aí nós conseguimos trazer a Odontosesc. Mas o planejamento era só da USP, né? Então a gente está agora com a Odonto lá em Balneário Pinhal, na frente da prefeitura, instalada, já tem um mês que está instalada e vai até setembro. Eu ia perguntar o período até setembro. Até setembro, isso. Dos exames também. A USP ficou 45 dias, porque o exame tu vai lá, tu faz a mamografia, ou tu faz a ecografia, ou a consulta oftalmológica, e tem o diagnóstico. A odontologia é diferente, porque tu tem que ter o diagnóstico, tu tem que montar um plano de tratamento, e alguns tratamentos, por exemplo, endodontia, que é o canal, né, o tratamento de canal, às vezes precisa de muitos encontros, né? Precisa de vários, e por isso que a gente tem que ficar um período mais longo para que a gente possa iniciar, dar andamento e concluir o tratamento daquele paciente. E esses tratamentos são gratuitos para a comunidade? Para a comunidade são gratuitos, claro. A prefeitura tem uma parceria com o SESC, existe um repasse financeiro, o SESC custeia parte do projeto e a prefeitura outra parte, né? Mas para a comunidade é gratuito, por isso que os agendamentos estão através da Secretaria de Saúde do município. E o legal é que a gente vê muito, assim, a gente recebe muita reclamação no portal, assim, em relação à fila de espera da saúde. Isso é um problema que não é aqui do litoral, e aqui no litoral a gente tem esse problema porque a gente tem cidades com 50 e poucos mil habitantes, 60 mil habitantes, pelo censo, Tramandaí, que tem Tramandaí e Capão, as maiores, e aí tu vai olhar o número de cartões é absurdamente maior do que a população oficial dessas cidades. Ou seja, né, tu já tem uma questão de financiamento desses serviços que já é um pouco esgoelada, né, com suas limitações, e aí tu tem uma região que tu tem pessoas que moram em Porto Alegre, moram em Novo Hamburgo, moram em Caxias, mas também moram aqui, né, e que também usam o SUS aqui, que usam o serviço de saúde. Sim. Então, me chamou muito a atenção, Elisa, quando a gente teve a oportunidade de divulgar essas iniciativas lá de Balneário Pinhal, porque eu digo assim, olha, no meio do sufoco que tu tem, de gente esperando para ser atendida, né, uma limitação orçamentária, que ela existe, não adianta a gente querer dizer que não tem, né, dá um fôlego, né, e mais do que fôlego, e não pensando só em dinheiro, tu dá uma possibilidade daquela pessoa ter, de repente, um diagnóstico que ela não teria, talvez não tivesse tempo, né? E muitas vezes, para a prefeitura é muito negócio, né? Porque muitas vezes a prefeitura tem que comprar aquela consulta em outro município, tem que deslocar aquele paciente para outro município. Então, o custo é altíssimo, né? Porque além de pagar a consulta, tu paga o deslocamento. E para o paciente também, né? A facilidade de tu estar ali fazendo como na odontologia, fazendo todo o teu procedimento dentro do teu município, sem precisar acordar 5, 3, 4 da manhã, viajar até outro município para realização. Então, assim, é confortável para todas as partes, né? E a gente fica muito feliz de poder contribuir com os municípios nesse âmbito da saúde. Como é que as empresas... como é que é a relação? A gente acompanha, mas eu queria ver como é que vocês sentem a relação do sistema com o setor de comércio, com os empresários, né? Essa questão da relação de aproximação. O Iris me comentava antes que vocês têm uma área que atende as prefeituras e as empresas, né, Iris, lá no Senac, para projetos de qualificação específicos, inclusive o NAIO.
Sim. Nosso parceiro, que é realizado, o Melhores do Ano, já tem uma parceria para formação de profissionais que vão trabalhar lá com o Senac, né? Isso, o que acontece? Estamos para o NAIO primeiro, né? O NAIO, ele nos procurou, assim, existe uma demanda de pessoas aptas a fazerem um determinado serviço. E nós, como instituição, podemos e queremos, inclusive, atender essa demanda. Então, o proprietário do NAIO falou, nós temos o espaço, nós temos as ferramentas, os materiais. Eu preciso de alunos aqui dentro. Ok, nós vamos fazer isso. Então, foi criado o plano de curso, né, dentro do nosso departamento regional em Porto Alegre, né, disseminado isso, e agora vai entrar em processo de venda comercial, para que as pessoas possam procurar e fazer sua especialização neste determinado, nas técnicas de preparar sushi. Olha só. Tu viu? Porque é uma mão de obra escassa, rara, não tem aqui no litoral. Sim. Então vamos fazer o quê? Vamos formar, né? Traz o Senac, traz uma escola, pega uma empresa e forma. Aí as nossas queridas prefeituras também, elas têm nos procurado num projeto de contraturno escolar, que é para manter o aluno dentro da escola, né? Deixar ele dentro da escola após o término do seu estudo. Então, nós temos a nossa Venda PJ, a nossa colega Thaís, querida, que ela faz esse contato com as prefeituras e organiza esse processo. Então, de conseguir colocar um docente qualificado dentro de um laboratório de informática para que os alunos façam o seu aprendizado de manhã do seu ensino regular e no contraturno eles voltem para a escola, né? Fiquem dentro da escola, que é um local seguro, um local de aprendizado, né? Tirem essas pessoas da rua, possíveis, pessoas, inclusive, em que, assim, nós atendemos. Estamos com Imbé hoje, com várias turmas dentro das diversas escolas, lá, acho que são 14 turmas, ou era 14 ano passado, não me recordo, até peço desculpa. Mas assim, tem esse ensino, as pessoas estão sendo qualificadas, os alunos estão sendo assistidos dentro da sala de aula pelos nossos docentes, e no final do ano nós temos uma turma que vai estar formada dentro do primeiro, segundo, terceiro grau. Na minha época era primeiro, segundo, terceiro grau. Agora é ensino fundamental, anos iniciais. É. Ensino fundamental, anos finais, e depois ensino tem... Ensino médio, então. E aí tem lá no início tem educação infantil. Isso. Que tem e aí se formam no ensino médio, né? E no contraturno já tem uma formação mais aprofundada de informática. Então, para já preparar essa pessoa para o mercado de trabalho, que já tem um início melhor tendo a informática, porque a gente sabe que a informática e idiomas hoje é base. Né? Hoje, uma pessoa, um segundo idioma, ele não é mais opcional, né, para determinados serviços, ele acaba sendo obrigatório. E a informática ela é base, porque a gente está numa nova era, uma nova geração que já está destruída dentro da informática. Então, disseminar isso o mais rápido possível, no menor tempo possível, é o que traz maior qualificação para essas pessoas. Por falar em informática, aí mistura maturidade, que eu gosto. Né? Eu gosto dessa turma. Tem, inclusive, a minha mãe, aos seus 60 e poucos, eu vou contar todos, senão ela vai ficar braba assistindo aqui, fez um curso para dominar, porque ela domina muito bem telefone, smartphone e tudo mais, mas o computador não fazia parte da realidade dela. Ela foi lá e aprendeu a lidar e comprou o computador dela no Senac. O SESC tem também, né, Elisa, uma turma de mídias digitais para maturidade ativa. Eu achei fantástico esse projeto. Dentro da maturidade ativa do grupo, né, que eu falei que aqui são mais de 250 membros, a gente tem oficinas. E aí, claro, eles vão por interesse, né? Então, a gente tem oficina, a gente tem o coral, que se apresentou aqui no programa semana passada. Esperem. Um coral lindíssimo. E temos também o câmbio, que aí vai para a área esportiva. O câmbio é um vôlei adaptado. Não sei se vocês jogaram o Nilcon. Essa é da época de vocês, é parecido com o Nilcon. Mas o câmbio é um jogo, um vôlei adaptado, né? Que normalmente a terceira idade joga. Segura a bola. Segura a bola, tem uma rotação. Tem um tempo que pode ficar com a bola na mão. Eu vou dizer uma coisa, a gente fez ano passado um desafio com eles. A gente foi com a nossa equipe do SESC jogar com eles. E é muito difícil, não é fácil. A gente olhando parece, barbada. Não é, porque trabalha... Perderam para a maturidade. Perdemos! Trabalha toda a questão cognitiva, porque tu tem tempo de rotação, tu tem que fazer tudo sabe? É muito bacana. Trabalha assim, ó, equilíbrio, coordenação...
É muito bacana. Então, na área do esporte, a gente tem o câmbio, e aí tem as oficinas de mídias digitais, a gente tem o Prof. Vitor e o Rodrigo lá, que dão as oficinas, onde ensinam eles a botar filtro, a fazer um post de stories, a usar o TikTok, porque às vezes eles chegam, o meu filho não tem paciência comigo, eu peço pra ele me ensinar e ele vai lá e faz por mim. Mãe, vai lá no Sesc. Vai lá, porque o Rodrigo e o Vitor têm muita paciência. Pois é, mas a minha mãe, quando foi fazer o curso, o sênior, né? Informática fundamental. Mas é para sênior, né? Específica, tinha esse isso. curso, não sei se ainda tem. Tem, com certeza. Ela disse assim, não, tu me incomoda muito, eu prefiro ir lá, que daí eu vou lá e eles me atendem, entendeu? Eu disse, tá bom, pode ir, né? É que a gente não tem a didática, né? A gente quer já ir fazer, e aí eles têm toda a didática, são professores, então eles vão ter, né, toda a habilidade de ensinar, e eles adoram. A gente tem uma oficina de mente ativa também, que é muito bacana. Semana passada eles estavam jogando Stop, porque, né, parece um jogo bobo, mas trabalha memória, país com a letra P, e aí tu tem que fazer todo o raciocínio. Eu acho que é um jogo tão antigo que em qualquer idade, às vezes é gostoso, né? Junta, vai adulto com criança junto. E aí eles se divertem, ao mesmo tempo trabalham, né? A gente sabe que o esporte, esses trabalhos com a mente, tudo isso são prevenção para muitas doenças, né, como o Alzheimer, a demência. O esporte é comprovado, né, que a atividade física previne a demência, né, então a gente tem muito trabalho, não só para a terceira idade, porque a gente precisa começar essas prevenções cedo, né, então a gente tem que praticar atividade física, a gente tem que exercitar a nossa memória, tudo isso desde muito cedo. A musculação é muito importante, né? E eu acho que isso já vem muito, a mídia vem batendo muito nisso, na prevenção de doenças, né? Então, não é só prevenção a caminhada. De quedas, que é algo que, mesmo sem perceber, quando avança dos 60, ela pode acontecer, se tu tá fortalecido. Sim, a gente tem campanhas, né, contra a violência contra idoso, a campanha anti-quedas. E dentro das oficinas a gente tem a dança coreografada. Então, são muitas oficinas para todos os gostos. Canastra, a gente vai fazer, inclusive, um torneio em parceria com a SAT. Agora, esse mês, vai ser um torneio de canastra, né? Aquele espaço maravilhoso que a SAT tem, né? E eles estão super empolgados, né? Com a canastra. Então, são muitas atividades para todos os gostos. E que o mais importante é que a gente mantenha a mente ativa, né? Mente e corpo ativo. E assim, hoje em dia, né? Tem muitos casos de saúde mental. Então, tanto os idosos e até os mais jovens frequentando academia, frequentando espaços sociais. Porque pós-pandemia, né, Tiziano, aumentou muito o número de casos de pessoas em depressão, né? Porque estavam ali em casa, estavam isolados, estavam só online. E aí depois as pessoas não quiseram mais sair das suas casas, né? E aí muita gente em depressão. Então, trazer esse pessoal, trazer essas pessoas para um círculo de amigos, porque se forma amigos, né? Se faz amizades dentro do Senac, do Sesc. O Heitor, meu filho, no Senac, vai uma vez na semana, todas as quartas. Mas ele tem amigos no Senac, vão a aniversários, combinam de jogar futebol no final de semana. E o Sesquinho, então, né? A escolinha ali é de uma vida inteira. Ali se formam vínculos que tu leva para uma vida inteira. E aí a Elisa falou mais cedo aqui, no Sesc da Estação Verão, Tramandaí. Gente, quem é que não teve alguma história para contar lá na Estação Verão do Sesc, né? Quantos anos é o Sesc, Ana Beira-Mar, Elisa, já? O Estação Verão tem 21 anos. Mas eu digo, aqui naquele espaço que a gente tem na Beira-Mar hoje, no calçadão de Tramandaí. Deve ter uns 8 anos que a gente tá ali. Mais, eu acho. Será que porque, mais? inclusive, eu lembrei, e aí a gente volta um pouco no tempo, e agora abriu um parênteses gigante, porque o pessoal da Transpetro... Da BR, era BR. Era a tenda da Petrobras. Isso, e aquele espaço foi herdado. Inclusive, agora a Transpetro tá aqui na festa, tá fazendo uma transformação, tá buscando uma aproximação de novo com a cidade, com a região. Agora é do Sesc. Agora é do Sesc, não é? Lá vai ser difícil, né? Agora eles vão ter que achar outra tenda, né? Mas aí eu perguntei quantos anos já tem lá, porque daí tu vai lembrar, porque pra mim, tu passa ali, aquilo ali sempre foi do Sesc. É que nós tínhamos antes lá na frente do quebra-mar, a gente botava o container, né? Que era a casa container. Por alguns anos ficou lá, por isso que eu não tenho certeza agora se são 8, 10 anos, porque a gente tem 15 de unidade, então são 15 anos de Estação Verão na minha gestão aqui. Mas eu acho que tem mais que 8, assim, porque... eu acho que deve estar uns 10 anos ali nessa parceria com a prefeitura, né, que a gente assumiu aquele espaço. Eu sempre digo, né,
já tivemos muitos projetos na Beira-Mar, né? Tanto em Tramandaí, Capão, Imbé, tinha Unisc, RBS, Petrobras, todo mundo, o Sesc permanece. Nós só paramos ali na pandemia por um ano, no principal ano da pandemia foi 21, né? Na virada de 2021, porque 20 a gente ainda teve a estação, aí entrou a pandemia, aí não tivemos 21, depois 22 já retornamos. É por isso que eu digo que sempre tem alguma história para contar, porque a gente é um ponto de encontro, vamos no Sesc, né? Não, onde é que tu vai? No Sesc. Então, quantas histórias que a comunidade de Tramandaí tem vinculado ao Sesc, ao Senac, sem nem perceber. Às vezes as pessoas não frequentam o Sesc, não tem a carteirinha de associado, mas tem esse pertencimento porque na beira da praia vão ao Sesc. Sim, é um ponto de inclusive, nas nossas pesquisas de mercado, um dos serviços mais lembrados no estado é o Estação Verão, é o projeto, porque é onde todo mundo passa, né? E a gente tem também o nosso Banho Acessível, que é um projeto que é muito bacana e que cresceu muito ao longo desses anos. Nós começamos com as cadeiras anfíbias, ali dando 10, 15 banhos numa temporada inteira. Hoje são mais de 600 banhos. Vem gente, assim, do estado inteiro. Tem gente que anda 500 quilômetros para vir tomar banho de mar com o Sesc. Quando tu abre a possibilidade, pessoas que jamais imaginariam isso. Exato. Né, elas dizem assim, eu também posso tomar um banho de mar. Isso deve ser, para vocês que estão envolvidos diretamente no projeto, deve ser um orgulho gigantesco. Né? Porque, tipo, assim, muito emocionante. Porque as pessoas devem contar no momento que estão ali com a equipe do Estação Verão. Eu soube que tinha, talvez nunca entrei no mar, há tanto tempo. Foi o Litoral na Rede fez uma matéria, não foi emocionante, assim, já faz um tempo, sobre alguém que nunca tinha entrado no mar. A gente já fez há alguns anos, exatamente. Gente, é uma emoção. Esse ano nós tivemos uma senhora de 100 anos que estava tomando banho conosco. Saiu a nível nacional, saiu em rede nacional, assim, a matéria, porque foi muito bacana. Que legal. Sabe que essa nossa conversa, ela me traz alguns pilares que eu acho que são super importantes para Tramandaí, para Imbé, para a região, pelo perfil dessas cidades, né? Cidades turísticas, cidades que têm terceira idade em número expressivo, e ao mesmo tempo também tem muitas crianças que precisam de qualificação entrando no mercado, né? Muitos jovens. E aí eu faço essa reflexão, assim, de o quanto as instituições do Sistema S estar aqui contribuem, né, nessa conversa que a gente tem. Eu penso, gente, essas pessoas que estão aqui, que passaram dos 60, a maturidade ativa, são pessoas que tocam boa parte da nossa economia, são boa parte do nosso consumo. Né? Essas pessoas estando bem dispostas, elas vão aos restaurantes, elas vão passear no comércio. São os maiores consumidores. São os maiores consumidores. Essas pessoas, elas não têm essa qualidade de vida que é proporcionada por iniciativas como Maturidade Ativa, como as possibilidades de formação sênior, né, seja de idiomas, e outras, além do Sesc e Senac, que existem outras possibilidades também, mas estou pensando, elas estão em casa, às vezes tristes, deprimidas, elas não estão na rua convivendo com amigos, né, consumindo no comércio, gastando nos serviços. Né? Então, esse é um pilar que me parece muito importante. Aí tem o pilar da formação, que a gente falou lá no início. Precisamos de formação, precisamos de mão de obra qualificada. Né? Então, toda essa conversa me traz à tona assim, o perfil e o quanto o Sistema S se encaixa nessas demandas e nessas necessidades do litoral. Tem que aumentar essas estruturas aí, formar mais gente, hein, Elisa? Fazer mais eventos. A gente tem, né? Tem novidade em Osório, né? A gente recebemos aí a doação de um terreno em frente à Prefeitura de Osório. Foi uma doação da Prefeitura Municipal. É um belo terreno. Enorme o terreno. Vai de uma rua até a outra. E a gente vai começar esse ano a construção da nova unidade lá. Lá a gente vai ter piscina térmica semiolímpica. Uau! Vai ter uma academia de musculação e pilates. Vai ter um auditório para 550 lugares, escola de educação infantil para 100 crianças, vai ter contraturno escolar, a EJA e os serviços também do Senac que estarão conosco também, teremos um espaço destinado aos serviços do Senac. Então, a gente o litoral merece, né, essa ampliação, porque a gente vem crescendo muito em população. E como tu disseste, né, e principalmente essa população da terceira idade que migra para o nosso litoral a cada ano. Então, a gente precisa olhar para serviços que atendam essa população. Eu ia perguntar antes, e agora tu tocou no assunto. Em Osório, nessa nova sede, vai ter uma parceria com o Senac, juntos no mesmo ambiente. Existe em outros lugares do Brasil
Sim, parceria? nós temos unidades que a gente chama de unidade conjunta Sesc e Senac. Hoje, Osório é uma unidade conjunta. É uma unidade pequena que pertence à nossa de Tramandaí, né? A gente que faz é o nosso apoio lá no município. Mas aí, com essa construção da nova unidade do Sesc, aí vai ser uma unidade Sesc, com um espaço para o Senac. Assim como já tivemos em um momento aqui em Tramandaí, nós, por exemplo, tínhamos o contraturno escolar que acontecia no prédio do Senac, aí a própria EJA, que é a nossa educação de jovens e adultos, já aconteceu no Senac. Então, existe uma parceria muito forte, né? Principalmente depois da gestão do seu Luiz Carlos Bon, que é o nosso presidente hoje da FEComércio, onde ele tem uma cultura organizacional que a gente chama de Trijuntos. Então, é o nosso slogan, Trijuntos, porque nós trabalhamos Sistema FEComércio, Sesc e Senac, de forma unida, né? Então, é realmente integrada. Dessa forma, a gente tem mais força para atender a comunidade, né? E por isso nos apoiamos, né, Iris? Fazer essa aproximação é muito importante. Hoje o Trijuntos, ele pega FEComércio, Sesc e Senac, né? No nosso caso ali... E sindicatos, E sindicatos, com certeza. No nosso caso ali, a CASSE, caso o Senac e o Sesc, tem uma proximidade muito forte, tanto que a gente está junto em tudo. Praticamente tudo que vai ter de evento vai ter Sesc, vai ter Senac, sempre juntos. O EJA já aconteceu. O início do EJA foi lá na escola. Foi lá na escola. Aí pegando essa parte de formação, eu gostaria de voltar um pouquinho ali na nossa maturidade. Sabemos hoje que os 60 anos, as pessoas com 65 anos hoje, elas são completamente diferentes de pessoas com 65 anos há 20, 30 anos atrás. Então essas pessoas precisam de movimentação, essas pessoas precisam sair de casa, elas precisam ver coisas, ver gente, se enturmar. E o que a gente tem muito hoje, que até o pessoal, os guris ali que fazem a parte de smartphones com a maturidade, e a gente com a informática, é esse cuidado para instruir essas pessoas a não cair em golpe. Que é muito importante, né? Porque quantas familiares, meu filho, eu caí num golpe. E tava tão na cara, mas essas pessoas não têm esse tino, né? Essa melindragem. Eles vão, são inocentes, são pessoas inocentes, né? E até os jovens caem, né? Quiçá os idosos, né? É cada vez mais difícil, né? Eu fico impressionado, não sei, nas instituições de vocês, eu imagino que tem uma blindagem, a gente como uma empresa de pequeno porte, no caso do Litoral na Rede, mas o que eu recebo de tentativa de golpe nos e-mails da empresa diariamente é uma coisa maluca. E às vezes tu pode ir num impulso, porque vem coisas que parecem assuntos jornalísticos que simulam interessar. Currículos com link para baixar. Exatamente. Tu imagina os idosos, né? Que não têm esse conhecimento e não estão mais no mercado de trabalho, e às vezes a informação não chega até eles dos novos golpes. E eles acabam clicando, e olha que bacana. E pensando nisso, a gente está com um novo projeto, já vou dar spoiler aqui do projeto. Mais uma novidade. Imitando um pouquinho vocês, a gente está criando o MatuCast, que é um podcast para maturidade ativa. Olha que interessante. Porque é um projeto que, claro, a gente idealizou aqui em Tramandaí, mas a ideia é a gente levar para todo o estado, porque o nosso cliente da terceira idade, ele recebe, como todos nós, recebemos informações todos os dias, o tempo inteiro, pelo celular. Mas o que é fato e o que é fake, né? Como saber o que é fato, o que é fake, o que a gente está consumindo e o que a gente está passando para frente. E como a gente tem essa credibilidade perante eles confiam no trabalho do Sesc, então a ideia é poder levar essa informação para eles através do Sesc. Então no MatuCast a gente vai estar levando assuntos sobre saúde, sobre tecnologia, sobre viagens, trazendo também os membros da Maturidade Ativa para participarem do podcast, para gravarem conosco, para falarem também das suas experiências, contribuindo, trazendo eles como protagonistas do projeto. Vai ser sensacional. Então, com certeza vocês estarão convidados para o MatuCast. Logo, logo a gente vai estar começando as gravações. Muito legal essa iniciativa, eu acho fantástico. Bom, né? Voltando aí nossa região. Trazer esse pessoal para a atividade, né? Após ali o 2020, que foi um ano sombrio na história, né? As pessoas acabam se trancando em casa. E aí trazer eles para fora, mostrar, não, gente, vamos continuar, tem bastante coisa pra gente fazer ainda. Vamos fazer exercício, vamos aprender, vamos mexer no celular, vamos começar a mexer no computador. Mas eu nunca vi isso na minha vida. Vai conseguir. Senta aqui que vai conseguir. E aí faz transforma a sociedade, né? Por meio da educação. Eu tenho uma dúvida para perguntar para vocês. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, nem com a Elisa, nem com o Iris, nem com a Cassiane.
tem muitas empresas que estão vindo, principalmente no setor de comércio, muitas grandes redes que chegam aqui, de vários setores, né? Empresas que a gente, inclusive, fez a cobertura de inauguração. Essas empresas, elas já vêm com essa referência do Sistema S, buscam o apoio de vocês também para essa qualificação. Quando elas chegam aqui, elas já têm referência dessa estrutura que SESC e SENAC tem aqui em Tramandaí, elas já chegam com essa referência? A gente tem um trabalho muito ativo com as empresas, né? A gente faz visitas sistemáticas, SESC, SENAC, principalmente as grandes empresas onde tem mais colaboradores. Então, a gente vai até a empresa, conversa com a RH, faz um dia dentro da empresa explicando para os colaboradores quais são os benefícios, o que eles têm de direito, né, e de benefícios com os serviços, né, do SESC e SENAC. Então, é um trabalho bem ativo que a gente realiza, né? Mas, claro, depende muito da nossa comunicação, de onde a empresa está vindo, da onde, já existe um histórico de onde ela vem, né? Porque algumas unidades têm muitos anos de história no estado e outras são um pouco mais jovens, como a nossa aqui de 15 anos, né? Então, a gente precisa fazer constantemente esse trabalho. Mas os sindicatos fazem um papel muito importante junto com nós para que a gente possa chegar até essas empresas. Então, o nosso sindicato aqui no litoral é o Sindilojas Litoral Centro, lá em Osório, né? O Joel Dada, nosso vice-presidente, conselheiro do SESC, presidente do sindicato. Ele, juntamente com a equipe SESC, SENAC e a equipe do sindicato, a gente chega até os empresários, para que a gente possa estar sempre divulgando, atualizando e fazendo essa aproximação com os empresários. Reforçar a marca é muito importante, né? Nós temos ali uma participação muito importante com o Cine. O Cine aqui da cidade, as grandes movimentações que a cidade teve nos últimos anos de criação de emprego, de grandes marcas, né? Por exemplo, os grandes mercados que vieram, o Cine acaba nos procurando porque eles precisam de estrutura para que essas empresas façam as suas seleções. Então, nós prontamente, dentro da nossa cultura, né, atender a sociedade. Por exemplo, agora nós vamos ter dias 22, 23 e 24, né, uma seleção do Cine com o Bistec lá na escola. Então, a gente dá o espaço de vocês. A gente pode ter tantas pessoas, né, porque a gente tem um limite na capacidade das salas, e distribui, vocês ficam à vontade, tem ambiente de trabalho, para conseguir fazer essa seleção melhor e mais rápido possível, para que essas pessoas consigam, elas vão sair da sua casa, vão se deslocar até um local para uma possível entrevista de emprego. Então, elas têm que estar bem nesse local, elas têm que estar num local agradável, num local bem estruturado. E o SENAC hoje faz esse apoio junto ao Cine, junto aos sindicatos, né, para que isso seja possível. Olha que maravilha. É muito legal. Inclusive, essa expectativa, e a gente fala de baixa temporada, a gente está falando de mercado de trabalho. A agência do Cine nos contatou no portal e pediu essa divulgação. Aí eles disseram, vai ser dia 22 o mutirão lá no SENAC. E nós divulgamos. E aí, como vê que existe demanda e pessoas também dispostas a trabalhar, às vezes necessitando de qualificação, me deram um retorno lá da agência do Cine que depois da nossa divulgação, só naquela manhã foram 110 pessoas. Olha! Procurar a carta de encaminhamento para esse mutirão que vai ser feito no dia 22 no SENAC. Do canhão, que é o Litoral na Rede, né? Porque passa credibilidade, é informação de qualidade, e aí alcança realmente as pessoas, porque aí é aquilo, é fato, não é fake, porque é feito com credibilidade. Exato. Gente, estamos nos aproximando do fim, quero muito, muito agradecer vocês, a gente vai batendo um papo, o Tiziano me controla, tá, gente? Vocês sabem que eu falo mais, tem assunto para várias horas, mas o Tiziano disse que a audiência começa a cair depois de 1 hora de programa, então a gente tem que ter um tempo limite. Mas eu gostaria, a gente sempre traz para todos, para nossa audiência, para quem está em casa, para quem nos acompanha. Esse programa foi criado realmente para que a gente possa debater as demandas do Litoral Norte, fazer um grande grupo, tá? O Melhores do Ano, ele não é só uma cerimônia de premiação. Ele junta empresários que realmente são lideranças, são referências aqui no nosso litoral, para que a gente tenha um crescimento, um desenvolvimento organizado, para que a gente possa ser sempre um parceiro dos nossos gestores públicos, mas que a iniciativa privada tenha força, tenha voz e que a gente possa, que as nossas ideias saiam do papel. Então, fazer essa integração, aí Tiziano e eu entramos aqui como Comunica, como Litoral na Rede, para fazer esse meio de campo entre o poder público e iniciativa privada. E vocês viajam muito, né? Vocês têm contato, têm relacionamento com grandes gestores, com líderes políticos e também da iniciativa privada de outros lugares. E o que vocês acham, na opinião sincera de vocês agora como líderes, tá? SESC, SENAC,
que o nosso litoral precisa ainda crescer e desenvolver? O que falta? O que nós, empresários, podemos contribuir para melhorar esse desenvolvimento? Você já contribui muito com essa qualificação, com qualidade de vida, com capacitação, mas o que a gente pode fazer enquanto empresários, enquanto líderes, enquanto referências? Porque aqui nesse programa a gente só fala com referências. Então a gente está juntando essas ideias para depois fazer realmente um documento formal e trazer disso projetos que contribuam para o nosso desenvolvimento. O que vocês acham que ainda falta? O que a gente pode fazer para melhorar? Essa semana mesmo eu estava participando de um podcast na FEComércio falando sobre o Gramado Summit, o evento que eu participei início de junho, que é um evento de tecnologia, de inovação, e nós falávamos justamente sobre isso. O que a gente pode aproveitar, né, de tudo que a gente viu lá nesses 3 dias de evento, um evento que começou com 600 pessoas, e esse ano 20 mil pessoas, né, um evento que cresceu muito em 8 edições, e foi muito bacana, assim, muito interessante, e o que a gente pode aproveitar para o litoral, né, para a nossa região, de tudo que foi visto lá. E eu, como membro do Conselho Municipal do Idoso também, mas do turismo, né, a gente faz parte aqui do Conselho Municipal do Turismo em Tramandaí, também de Osório, fazemos parte desse movimento da Rota Turística Triângulo das Águas, um movimento de desenvolver a nossa região em Bé, Tramandaí e Osório. A gente precisa explorar mais o nosso turismo, porque não somos uma região só de veranismo, né? A gente não pode viver só do verão, a gente tem que viver do turismo o ano inteiro. E somos uma região muito rica de natureza, a gente tem serra, a gente tem mar, a gente tem lagoa, a gente tem muita coisa para ser explorada e, claro, a gente precisa do investimento também privado, né? A gente não pode esperar só que a nossa gestão pública invista. A exemplo de Gramado, da região da Serra, que é uma união de empresários, de investimentos, a gente precisa trazer investimentos também privados para a nossa região, que as pessoas possam vir, assim como a gente está nessa linda festa, que para mim é a melhor festa de todos os anos, assim, estrutura impecável, maravilhosa, parabéns a toda a prefeitura, a toda a organização da festa. Então a gente precisa ter mais incentivos, investimentos como esse, de entretenimento para as pessoas, que as pessoas possam vir, como final de semana passada, a praia estava lotada, né? Fez um calorzinho, né? Saiu de 5 graus para 10, já a praia lotou. Né? Mas eu acho que até os moradores saíram de casa. Também. Mas assim, estava cheia a praia, né? E o que fazer num final de semana de praia cheia, né? Quando a gente, claro, tem a praia, o pessoal se aventura na beira-mar, quando o dia tá bonito, para caminhar no calçadão, enfim. Mas a gente tem que ter atrativo, a gente tem que ter bons restaurantes, experiência para o cliente. Eu sempre digo, eu não busco só uma gastronomia, eu busco uma experiência, né? Quando a gente eu saio da minha cidade, muitas vezes, viajo 150, 200 quilômetros, às vezes, para almoçar num restaurante, porque eu encontrei ali, né? Eu pesquisei na internet, eu vi aquela experiência. Então, é isso que a gente precisa trazer experiência para o nosso cliente, para o nosso turista. Eu penso que a gente tem que investir mais no turismo e a gente não é um município só. A gente tem que investir região. E como empresários, né, temos que olha a quantidade de condomínios que vieram para o nosso litoral, né, a população em peso chegando no litoral, e a gente precisa investir também, né? A gente já debateu aqui num dos primeiros programas que o Thiago Curi veio do setor imobiliário, Shangri-La, que aqui do nosso lado é a 3ª maior arrecadação de IPTU do Brasil. Olha só. Só pela quantidade de condomínios. Só pela quantidade de condomínios. E o que a gente tem para ofertar para toda essa gente que vem no verão, né? Que não só no verão, no inverno, né? Porque eu tenho muitos amigos que moram em Porto Alegre e vêm todo final de semana para praia, ou até mesmo se dividem a vida entre 2, 3 dias aqui, trabalhando home office, vão para Porto Alegre, porque aqui é muito pertinho, né? Muito perto. É muito perto. A Festa do Peixe é um atrativo, né? Muita gente, Fernanda, me visitaram em fevereiro, março, vamos pra festa. Não vem mais porque não tem atrativo. Se nós tivéssemos, né? Quantidade de gente, a gente conversa muito com as pessoas na cobertura aqui da festa e as pessoas esperam, né? Aquele primeiro final de semana com chuva atrapalhou um pouquinho, mas as pessoas esperam porque elas querem vir para trabalhar, querem vir para Imbé, querem vir para Capão da Canoa. E aí, cara, gente de tudo que é lugar, a gente vai entrevistar, são pessoas que vêm de tudo que é lugar, gente de Porto Alegre, de Portão, tem gente que vem do interior do estado. Né? Excursões. Então, assim, cara, as pessoas gostam da praia, eu acho que faz muito sentido isso. Eu acho que e desde que a gente tem o Portal Litoral, a gente vai completar 9 anos, e a gente observa, assim, um pouquinho essa mudança, eu acho que já há uma mudança. Ela poderia ser mais rápida, né?
Mas eu lembro que quando a gente começou ainda havia muito uma cultura assim, tipo, eu não preciso divulgar porque o verão enche. O verão enche. Né? Eu acho que mudou muito isso na cabeça do empresário e eu acho que esse é o primeiro passo. Né? Que tipo assim, eu ganho dinheiro no verão para viver no inverno? Não. Nós estamos entre as cidades, Tramandaí está entre as 30 cidades mais populosas do Rio Grande do Sul. Por que não se pode ganhar dinheiro aqui também no inverno? Tem público. E se tu atrair gente, as pessoas gostam da praia. As pessoas têm casa aqui, né? Então eu acho que o que a Elisa fala sobre essa questão de proporcionar experiências nesses investimentos faz muito sentido. Completamente. No âmbito público, a gente sabe que isso não é novidade para ninguém, que é a infraestrutura, né? Então, quanto maior a infraestrutura que uma cidade tem, melhor ela vai conseguir trabalhar. Do âmbito privado, o que a Elisa falou é perfeito. Assim, a parte gastronômica, a parte de experiência para o cliente, ela vai atrair muito mais gente. Mas se a gente olhar para o lado do entretenimento, vamos pegar o exemplo da Festa do Peixe. A gente tem uma vez no ano um local que ele vai encher de gente. Ele vai ter muita movimentação. Aqui fora, a gente tem muitas pessoas vendendo coisas, tem pessoas consumindo coisas. Então, eu acredito que, assim, pode ser da parte privada também, mas o investimento em alguns festivais, fora esse período que seja somente a Festa do Peixe, que claro, a gente tem o Festival Gastronômico com a Zatainha, que é época. Mas a criação de novos festivais dentro do ciclo anual da cidade traz movimentação para a cidade. Artistas renomados, experiências gastronômicas renomadas. O próprio Summit, no litoral. Não. Também são coisas que atraem mais pessoas. Essa área de tecnologia, eu acho que o litoral devia se jogar nessa área, né? Porque aqui, por uma questão ambiental e de ser uma região mais sensível ambientalmente, a gente tem uma certa restrição, por exemplo, para a indústria, né? É mais difícil tu ter um licenciamento para a indústria. Mas, por exemplo, essa área de tecnologia, né? É uma área que, por exemplo, se tu pegar Florianópolis, tudo bem, é uma capital, não dá para comparar, é um outro tipo de processo, é uma capital menor, mas equivalente a Porto Alegre, Curitiba. Mas é uma possibilidade a área de tecnologia. Né? E nós estamos, estrategicamente, o acesso ao litoral é muito tranquilo, né? A gente consegue chegar aqui de Santa Catarina, capital, de forma muito rápida. Então, nós estamos estrategicamente muito bem localizados para que a gente possa explorar a região com grandes eventos. Pensa onde nós estamos. Nós estamos muito mais perto de Porto Alegre, mas no meio do caminho. Muito perto de Porto Alegre, para um recurso que seja necessário ainda de uma grande metrópole. 1h30 aqui, Tramandaí, de Porto Alegre. De Tramandaí, a gente sai exclusivamente com estrada duplicada. Né? Então, tipo, tem seus problemas nesse trecho aqui da 30, em alguns períodos do ano, tem, mas são estradas duplicadas. Eu quero ir para Florianópolis e para Curitiba, eu pego para o outro lado, é estrada duplicada até lá. Então, nós estamos bem posicionados. Sim. Né? Então, eu acho que essa mudança de mentalidade vai transformar muito essa região. E a gente que empreende aqui, que vocês que estão junto com os empreendedores, acho que veremos grandes momentos aí nos próximos anos. Eu sou bastante otimista. Acredito também. Para você que está em casa, que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada. Por favor, sigam lá Litoral na Rede, nas redes sociais, Agência Comunica, Melhores do Ano. E também sigam Sesc Tramandaí, Senac, redes sociais, Sesc, Senac, vamos divulgar para quem está nos assistindo. Quais as redes sociais do Sesc, Elisa? A gente tem Facebook, tem Instagram, Sesc Tramandaí, Facebook, Sesc Tramandaí, Sesc Osório, além do nosso site também, que no site do Sesc RS tem todos os serviços de todas as unidades do estado. Instagram, Senac Tramandaí, Senac Osório, Senac Torres e principalmente Senac RS, né, que está em volta de tudo. Facebook, acho que Facebook a gente não está usando muito, tá? Mas é Instagram, assim, para movimentação. E a página, o site oficial, Senac Tramandaí. Se botar no Google lá, vai para dentro de uma página do Senac RS com uma subdivisão ali para Tramandaí. Tem uma aba ali de Tramandaí. Se tem alguma dúvida para fechar alguma reportagem sobre os cursos do Senac. Inclusive as salas de aula. Quer ver como é que é as salas? Dá uma olhada lá para ver que é a coisa mais linda. Acessem lá e tenham esse sentimento de pertencer a instituições tão sérias, a instituições que fazem um trabalho com muita credibilidade aqui no nosso litoral. Esse ano não tenho palavras, espero que tu volte mais vezes aqui. Voltarei. Vamos ver, a audiência peçam, se vocês pedirem, ele vem, entendeu? Ele volta.
Muito obrigada. Para você que está em casa, vem muita novidade aqui no nosso podcast, muita novidade no Melhores do Ano esse ano, que continuará sendo no Naiomas com atrações, ó. A gente vai movimentar, atração nacional esse ano, na festa de encerramento desse nosso projeto que reúne os melhores e os empresários com mais credibilidade aqui da nossa região. Para você que ficou aí, nosso muito obrigada, uma boa noite e até o próximo podcast Melhores Empresários. Podcast Melhores Empresários. Primeiro podcast Melhores Empresários.